Fala galera, sou o Thiago Feitosa e estamos de volta para falar de mais um assunto muito quente para os vestibulares, que é a população. Qualquer vestibular que você fizer, você vai ter a temática da população presente, é um assunto presente com toda certeza. A população, pessoal, é importante você lembrar de dois aspectos fundamentais. O primeiro é da estrutura populacional. Nós temos, segundo o IBGE, a nossa pirâmide etária, determinada por três níveis, três camadas principais. Os jovens, adultos e idosos. É importante você entender a dinâmica entre essas camadas para que você possa determinar as características do crescimento, da expansão que essa população vai sofrer ao longo do tempo. Entendemos, pessoal, que os jovens é a população entre 0 e 19 anos e essa população é a base do que no futuro representará a população adulta, entre 20 e 59 anos. Por que é importante essa correlação entre jovens e adultos? Porque o jovem, futuramente, tornará-se adulto e população economicamente ativa. O que significa isso? A população que fundamentalmente trabalha, paga impostos e participa da maior fatia do mercado consumidor existente na sociedade. Essa população economicamente ativa divide-se em três setores principais da economia: o primário, secundário e terciário. Lembremos que o Brasil, assim como a maioria dos países que apresentam dinamismo econômico, são países que apresentam uma terciarização da economia. O que significa isso? Uma concentração mais expressiva de pessoas no setor terciário, trabalhando com o comércio e com os serviços. Desta forma, pessoal, entendemos que uma população adulta robusta representa uma economia bastante pujante, significativa, com desenvolvimento. A população de idosos também é muito importante como indicador de desenvolvimento. Por quê? Quando eu falo dos idosos, estamos tratando de população com mais de 60 anos de idade. Desta forma, quanto mais idosos observam numa sociedade, melhores serão as condições de saúde, acesso a tratamentos preventivos, acesso a uma alimentação de qualidade e provavelmente uma renda per capita mais equilibrada. Desta maneira, a gente entende que ter uma população idosa robusta significa desenvolvimento humano. Perceba isso na Europa, perceba isso no Japão, nos Estados Unidos. São países que apresentam um envelhecimento populacional, ou seja, um aumento de pessoas na faixa dos idosos. Por outro lado, vivemos numa sociedade capitalista, cada vez mais individualista, competitiva. A mulher hoje é um elemento fundamental no mercado de trabalho, bastante ativo. No caso do Brasil, gente, temos mais mulheres que homens, inclusive. 4 milhões de mulheres em relação aos homens. Isso representa uma fatia muito significativa de mulheres no mercado de trabalho. Desta forma, o número de jovens tende a se encolher. Isso é uma tendência internacional. Quanto mais desenvolvido é o país, mais estreita tende a ser a base da pirâmide e mais robusta, larga, tende a ser o ápice, o topo dessa pirâmide. Isso tem preocupado os analistas. Por quê? No momento que você tem um número de idosos muito expressivo, você está determinando um aumento na carga previdenciária naquela sociedade. Aposentadorias que vão ser pagas em determinado momento. E se eu tenho poucos jovens gradativamente, eu no futuro terei o quê? Uma menor população economicamente ativa. Desta forma, a gente entende que teremos menos pagadores de impostos e um excesso de idosos. Ah, Thiago, então você está dizendo que ter muitos idosos é ruim? Nunca digam isso no vestibular, pelo amor de Deus. Você ter muitos idosos é um indicador interessante. No entanto, preocupar-se com a população economicamente ativa é uma realidade que os governos devem atentar para o futuro, prevendo a questão previdenciária. No caso do crescimento, você deve entender que nós viemos passando ao longo do século XX por transformações brutais em relação à população. Até o início do século XX, a natalidade e mortalidade eram igualmente elevadas. Só que na primeira metade deste século, o que vamos observar? Uma natalidade que permanece elevada e uma mortalidade que declina. Por quê? Vacinas, tratamento de saúde, melhoria do saneamento básico, tudo isso se soma para garantir um número de mortes mais reduzido. Na década de 70, temos um fenômeno interessante. Além de ser o início da terceira revolução industrial, temos no campo um processo chamado Revolução Verde, que vai repelir pessoas do campo para a cidade. É a mecanização das atividades agrícolas. Desta forma, vamos ter inchaço urbano, consequentemente vamos ter muitas pessoas sob um custo de vida alto, que é o custo urbano, nós sabemos que é muito expressivo, e a natalidade tende a encolher, somado à entrada da mulher no mercado de trabalho. Então vamos ter um declínio da natalidade e o contínuo declínio da mortalidade, fazendo com que a tendência atual populacional seja de encolhimento, diminuição, e não de expansão, como alguns alarmistas atentavam no passado.
Galera, depois de entender esses desdobramentos da população, né, que nós acabamos de observar, não percam. Vamos ter um módulo de industrialização que é um tema importantíssimo. Assistam o próximo vídeo e fiquem ligados no SEI.